O sucesso é uma sequência de acertos e escolhas corretas. É com essa frase que eu quero começar o vídeo de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre a coisa mais importante, uma coisa que você faz o tempo todo e você provavelmente nunca parou pra pensar. A gente vai falar sobre tomada de decisões. Tudo que você faz, literalmente tudo que a gente faz o tempo todo, é uma tomada de decisão. O que acontece é que às vezes essas tomadas de decisões elas foram automatizadas pelo cérebro, que se tornaram hábitos. Mas a gente está sempre tomando decisões, a gente está sempre escolhendo o que a gente vai fazer. O cérebro humano, ele não é reativo, né? A gente como humano, a gente não é reativo. Então, como assim? A gente não espera uma coisa acontecer para processar uma resposta àquilo. A gente trabalha com previsões, a gente trabalha com simulações. Então você está sempre simulando o que vai acontecer agora, quanta força eu tenho que colocar a minha mão e pegar essa caneta, mas eu não posso pegar com muita força, mas se eu pegar sem força ela cai. A gente está sempre calculando e sempre simulando o que vai acontecer para tomar o melhor caminho. Só que, quanto mais complexas as coisas ficam, mais difícil é você tomar decisões. Quanto mais variáveis existem, quanto mais risco existe por trás de cada uma das decisões, mais complicado fica de você tomar essa decisão. Hoje eu quero passar por cima de alguns fatores importantes que afetam o seu processo de tomada de decisão. Então eu separei uma lista aqui de coisas que eu quero falar sobre. Primeiro a gente vai falar sobre 2 tipos de custos que você tem que analisar quando você vai tomar uma decisão importante. Primeira coisa que eu quero falar para vocês então é sobre sunk cost, ou custo irrecuperável em português. Basicamente, é quando você fica receoso de abandonar alguma coisa porque você já investiu muito nela. Então imagina que você está na faculdade, você está fazendo direito, e você está no 3º ano de direito. E você descobre no 3º ano que, puta, não é isso que eu quero pra minha vida, direito não é o que eu quero pra minha vida. Só que existe essa sensação de que se você largar aquilo, você vai jogar fora todo o tempo, todo o dinheiro que você dedicou, todo o tempo que você dedicou, toda a energia que você dedicou naquilo. Então, é possível que você vá até o final, você decida ir até o final com a faculdade, só porque você não quer, entre aspas, jogar fora o investimento que ele já foi feito. A gente se apega muito a coisas que a gente já está fazendo. Eu tenho muitos exemplos de projetos que fracassaram miseravelmente. E se é possível que se eu tivesse insistido neles, teria dado certo, mas isso é um custo irrecuperável, já passou. Então, por exemplo, meu primeiro empreendimento, assim por dizer, foi uma loja de camisetas. Eu comecei uma loja de camiseta durante a pandemia com o meu irmão e foi um fracasso completo, a gente não vendeu nada. Qual que foi o meu custo irrecuperável? Foi uns 500 conto que eu paguei em camiseta. Mas daquilo eu aprendi uma coisa, eu aprendi que, olha, construir um negócio é muito mais difícil do que você imagina. Então você não pode simplesmente fazer assim e jogar assim sem pensar direito no que você vai fazer. Aí depois eu tentei falar um pouco aqui eu falei por muito tempo aqui, por alguns meses no Instagram sobre marketing digital. Também não deu certo, por quê? Porque eu não tinha nenhuma experiência no assunto, eu não sabia de nada, eu só tava lendo bastante sobre marketing, assistindo muito conteúdo, estudando bastante. E eu achei que fosse uma boa ideia eu começar a falar sobre isso. E também não deu certo. Mas depois eu criei outros 2 cursos de educação financeira. E nenhum deles foram pra frente, assim, eles venderam muito pouco. E eu decidi abandonar o projeto porque eu vi que não ia dar muito fruto. Eu percebi que eu tô colocando a carroça na frente dos bois. Eu preciso de mais tempo produzindo conteúdo antes de querer cobrar alguma coisa de qualquer um. Isso são todos custos que são custos irrecuperáveis. Todo o tempo que eu dediquei àquilo acabou. Toda a energia que eu coloquei naquilo não adiantou muito. E eu saí com aprendizados, eu saí com habilidades novas, com absoluta certeza. E isso já vale a pena, porque mesmo se você fracassa, você adquire habilidades nesse processo. E a coisa mais importante, na minha opinião, que você pode fazer quando você, durante a sua juventude, dos 20 aos 30, ou não importa a idade que você esteja agora, uma das coisas mais importantes que você pode focar quando você é jovem é em acumular habilidades que vão te aumentar a sua capacidade de gerar dinheiro. Então, sempre que você faz alguma coisa, você pensa assim, se ela fracassar, eu vou sair com que habilidade? E se geralmente vale a pena, porque você geralmente, quando você se joga nesse tipo de coisa, você desenvolve alguma habilidade que vai ser útil depois. Mesmo que você ainda não saiba quando exatamente que vai ser útil. Então esse é o custo irrecuperável. E depois a gente tem o custo de oportunidade, que muita gente fala sobre, pouca gente realmente aplica isso nas suas decisões. O custo de oportunidade se eu não estivesse fazendo isso agora, que outra coisa eu poderia estar fazendo que também me daria um resultado bom? Esse dinheiro que eu estou gastando para fazer faculdade, por exemplo, se eu pegasse esse mesmo dinheiro e aplicasse em outras coisas, em outros investimentos, em cursos, em outro tipo de coisa, será que eu teria um retorno maior do que eu teria caso eu continuasse na faculdade? Essa foi uma decisão que eu resolvi que sim, né? Então, eu vou fazer 2 anos de faculdade, porque é tipo um curso que eu estou fazendo no Canadá, que dura 2 anos, eu vou terminar esse curso e eu não vou continuar para ter um bacharel, para ter uma graduação de 4 anos, porque eu acho que aquele dinheiro que eu colocaria ali, o custo de oportunidade que eu tenho, é
não compensa, entende? Então é importante a gente, quando a gente for fazer ou tomar uma decisão, a gente realmente pôr no papel, qual é o custo de oportunidade, o que eu tô deixando de lado. Então, quais são os custos irrecuperáveis que eu tenho se eu tomar essa decisão? E pensar também qual que é o pior dos casos, né? Qual que é o pior dos... Se eu tomar essa decisão agora, qual que é o pior dos casos? Eu vou voltar pra mim, então, já que eu tô falando sobre mim, sobre a faculdade, porque é uma coisa que eu pensei bastante. E assim que eu entrei em contato com esse conteúdo, com esse tipo de informação, eu pensei bastante no assunto antes de tomar uma decisão, né? Eu sou esse tipo de pessoa, eu sou bem lógico, eu gosto de ter evidências lógicas para tomar alguma decisão. Se eu largar a faculdade, qual que é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer é eu não conseguir um trabalho que pague bem, um trabalho decente, um trabalho que tenha perspectiva de crescimento, e eu passar um bom tempo trabalhando no que der, certo? E se der certo? E se meus pontos derem certo? Bom, eu economizei uma bala, eu tenho mais tempo para me dedicar a uma carreira que vai dar certo, eu tenho mais tempo para trabalhar e ganhar experiência e me desenvolver na minha carreira. Eu tenho mais tempo para comprar habilidades diferentes e desenvolver habilidades diferentes que vão aumentar ainda mais minha capacidade de gerar dinheiro. Então eu posso, por exemplo, trabalhar com vendas, ou eu consigo fazer um curso e eu consigo um trabalho que pague bem numa área que eu quero. Então qual que é o pior dos casos? No pior dos casos o pior dos casos é daqui a alguns anos, daqui a uns 5, 6 anos eu volto para a faculdade para fazer mais 2 anos, com muita experiência de trabalho, pagando mais barato, com dinheiro acumulado, com habilidades que eu não tinha antes, com uma visão de mundo que eu não tinha antes. Então esse é o pior dos casos. O pior dos casos é bom. O pior dos casos nossa, eu volto pra faculdade. Esse é o pior dos casos. O melhor dos casos é eu economizei 2 anos, eles mudaram completamente minha vida e agora eu tô rico. Esse é o melhor dos casos, assim. Então quando você bota realmente essa análise no papel, você percebe que, tipo, a maior parte do medo que a gente tem de fazer alguma coisa, ele tá na nossa cabeça, né? Tem uma frase, eu acho que é George Washington, que ele fala que... o Lincoln, Abraham Lincoln, que fala que 70% das nossas preocupações nunca vão acontecer. E se esses caras extremamente inteligentes, George Washington, diz que 70% das preocupações dele nunca vão acontecer, então nós, meros mortais, a gente pode dizer que, tipo assim, 90% das nossas preocupações, dos nossos medos, eles nunca vão acontecer. Eles estão só na nossa cabeça. Tem um outro custo que eu gosto de falar bastante, que é o anxiety cost, é o custo de ansiedade. Então a gente gasta mais energia pensando em como a gente vai fazer alguma coisa do que de fato fazendo. A ansiedade que a gente tem de fazer uma tarefa que a gente não quer fazer, por exemplo, ela custa mais do que você de fato ir lá e fazer. É basicamente essa a mensagem de hoje. Isso é uma outra coisa que eu li há um bom tempo atrás, que você não é capaz de criar um erro que vai te matar. Claro, dentro de um limite razoável das coisas. No meu caso, eu decidi não fazer mais 2 anos de faculdade e resolver trabalhar ou ir para outras rotas de educação. Isso não vai me matar. É por isso que a gente faz essa tabela de custo e oportunidade. Você não vai morrer se você tomar uma decisão e essa decisão, ela no final não for a melhor decisão. Você fracassar nessa sua decisão, você dificilmente vai morrer por causa disso. Você só vai ter que voltar e tomar uma decisão certa de novo agora. A gente esquece disso muitas vezes, né? Principalmente que existe toda essa pressão de você entrar na faculdade e fazer um curso. Eu tô falando muito de faculdade porque eu acho que a maior parte da minha audiência tá nessa fase e vocês vão se identificar com isso. A gente tem essa pressão de querer fazer e de que a gente acredita que a única chance que a gente vai ter é que se agora a gente seguir esse caminho. Mas a gente tem que lembrar que a gente não tem um único tiro, né? Você não tem um único tiro. Você não tem que acertar uma vez e se você errar, acabou a sua vida. Você tem vários tiros e você tem a possibilidade de errar o alvo e acertar ele na segunda vez. Mais uma vez eu quero terminar com aquela frase: sucesso é uma sequência de acertos e escolhas corretas. Você só precisa acertar uma vez, você não precisa acertar todas as vezes. Porque se você acerta uma vez, você tem um potencial infinito de ganho. Você pode olhar para qualquer empreendedor de sucesso, eles geralmente têm uma pilha enorme de fracassos, até que eles acertaram uma vez, e essa foi a empresa que mudou, esse foi o negócio que mudou a vida deles para sempre. Então, pensem nisso, coloquem no papel as decisões de vocês e eu vejo vocês semana que vem. Tchau!